E só para a gente repassar esses dados importantes antes de ouvir também a análise da Lucinda, porque a dívida pública federal cresceu 2,66% em maio, chega a mais de 9 trilhões de reais e é um avanço que, segundo o Tesouro, está relacionado à emissão líquida no valor de 135,62 bilhões de reais e pela apropriação positiva de juros no valor aí de mais de 94 bilhões também de reais. Olhando para esse cenário, ainda assim, tá? A dívida pública monetária federal interna teve um estoque também ampliado de 2,72%, passou para mais de 8,46 trilhões. E segundo a pasta, está relacionado também à emissão líquida no valor aí de mais 135 bilhões de reais e pela apropriação dos juros. Antes de mais nada, queria entender, Lucinda, diante um pouco desses dados que a gente vai passando. São muitos números, mas o que eles representam? Eles estão dentro da estratégia do Tesouro ou eles acabaram surpreendendo? Muriel, está dentro da estratégia, embora esse número, limite aí psicológico de 9 trilhões realmente impacta, né? Então a gente ter uma dívida desse tamanho é uma coisa que chama atenção, não tem como a gente não destacar, mas não surpreendeu, estava dentro do que o mercado já imaginava que aconteceria, não está trazendo nenhum sinal diferente do que já se acompanhava aí leilão a leilão, não está apontando para um descumprimento do plano anual de financiamento, nada disso. Mas eu estava conversando há pouco com o economista-chefe da Bravonte Capital, Eduardo Velho, e ele destacou alguns pontos bastante interessantes. Bom, primeiro tem essa questão da emissão líquida de 134 bilhões de reais, que de um lado parece uma coisa positiva quando a gente pensa em inflação, porque o Tesouro, ao fazer essa emissão líquida, ele está, de alguma forma, enxugando essa liquidez. Isso, pensando do ponto de vista de oferta monetária, é uma coisa que tem um ponto a favor aí, mas, obviamente, a gente está falando de um aumento de uma dívida que custa muito caro. A gente está falando de uma dívida que 49% praticamente é indexada diretamente à taxa Selic. Então, somente pensando nisso, somente olhando para essa fatia da dívida, a gente já pode fazer um cálculo de um custo bastante alto de rolagem, com a Selic aí a 14,25%. Agora, não é só isso. Primeiro, o fato de a gente está vendo realmente um avanço aí dessa fatia pós-fixada. Então, o Tesouro não é que ele não consiga vender títulos pré-fixados, mas o prêmio que o mercado está exigindo por esses papéis está alto demais. Então, o mercado nem acha que o Tesouro está errado ao fazer essa gestão. Ele, de fato, talvez seja melhor nesse momento continuar oferecendo os títulos pós-fixados do que ele se amarrar com juros tão altos por prazos tão longos, num momento em que talvez a gente possa até ver uma virada, então a gente considera que em algum momento essa Selic vai cair. Então, é o que o Tesouro consegue fazer nesse momento. Agora, o fato do mercado estar pedindo esse prêmio tão alto, está preferindo comprar, então, os papéis pós-fixados, isso é um primeiro sinal de preocupação. Segundo sinal, a gente está vendo um encurtamento da dívida. Então, o prazo médio da dívida, Muriel, caiu de 4 anos,12 para 4,07. Parece pouco, mas isso é uma expressão de que tem uma demanda hoje na margem maior por títulos curtos. Ou o Tesouro faz sentido ali na sua gestão, né, ao fazer a análise da relação custo-benefício de fazer ofertas de títulos mais longos, está preferindo fazer essa rolagem mais no curto prazo. E tem um outro ponto que também chama bastante atenção, a diminuição da fatia do investidor estrangeiro. Então, essa fatia caiu de 10,38% para 10,14%. E essa queda não é proporcional ao aumento da dívida. A gente está falando de um encolhimento mesmo do estoque de dívida que o gringo hoje detém, que o investidor estrangeiro detém, que era de algo como 871 bilhões de reais, caiu para 868 bilhões. Eu não puxei o histórico aqui, mas certamente se a gente olhar, a gente já viu essa fatia ser muito maior. E isso é uma demonstração de que também o investidor estrangeiro, mesmo com esse juro tão alto, ele não está tão disposto assim, ou ele gostaria de ter um prêmio ainda adicional para comprar mais dívida do Brasil. E por que o investidor estrangeiro é tão importante? Porque ele, em geral, compra o papel mais longo. Então, as NTNFs, que são aqueles títulos pré-fixados de prazos mais longos, são muito demandados pelo investidor estrangeiro. Então, a ausência desse capital aqui
não é uma boa notícia por dois motivos, porque é um sinal, né, de cautela por parte aí do mercado, mas também porque é uma demanda a menos para o Tesouro conseguir fazer suas vendas, equilibrar aí o custo da dívida. E quais são os motivos que podem estar por trás dessa cautela aí extra que a gente está acompanhando dos investidores? Portanto, mais um cenário, porque eles podiam, por exemplo, aproveitar o que a gente está vendo aí, como você mesmo disse, esse cenário de taxa de juros alta. A gente está vivendo realmente um momento de muita preocupação com a evolução da dívida. Então, a verdade é que o investidor, ele quer comprar, mas ele quer um prêmio mais alto para querer correr esse risco. É um pouco assim, hoje o juro é X, amanhã ele pode ser X mais meio. Então, ele está esperando que o Tesouro ofereça para que ele compre, para que ele se comprometa com esse papel de longo prazo, um prêmio mais alto. E a gente está vivendo, a gente tem falado sobre isso, um momento em que você tem concorrência internacional. Então, você tem títulos lá fora pagando juros mais altos. Então, para fazer sentido comprar um papel aqui, num cenário de dúvida, de incerteza, a gente não sabe qual vai ser o juro amanhã, a gente não sabe qual vai ser a política fiscal de amanhã, a gente não sabe para onde vai a inflação, que pode corroer uma parte importante aí desse ganho, a gente não sabe qual vai ser o câmbio. Então, para conseguir convencer esse investidor a vir para cá em vez de comprar papéis de economias mais estáveis, o Tesouro tem que pagar mais caro. Agora, Lucinda, a gente está tentando explicar o motivo para esse aumento da dívida e eu queria que você explicasse para a gente os impactos desse aumento da dívida. A gente pode ter, no futuro, um cenário de inflação mais alta por causa disso, talvez o impacto na taxa de juros. Como é que você enxerga os impactos desse cenário? O impacto imediato é na taxa de juros. Então, a gente vê, é uma coisa que retroalimenta. Então, esse cenário aqui de dívida alta e cara faz com que a curva de juros ela suba mais e isso impacta diretamente o custo da dívida, né? Então, é uma coisa que se retroalimenta. A gente pode ter efeitos no câmbio, a gente tem limites para a Bolsa, na medida em que se esses títulos hoje estão remunerando a taxas muito mais altas, naturalmente o investidor deixa de comprar ações para comprar renda fixa. Então, na verdade, é uma espiral. Agora, o que os economistas temem realmente é que é uma situação que saia do controle, que essa dívida ganhe aí uma proporção que realmente gera uma inflação muito mais alta. Agora, eu queria destacar só mais um ponto que não tem a ver exatamente com o relatório que o Tesouro divulgou hoje, mas é um ponto que o Eduardo Velho, inclusive, destacou, que é o crescimento também da oferta de operações compromissadas que o Banco Central faz. O estoque já alcançou também um volume alto de mais de 2 trilhões de reais. E a operação compromissada é uma operação de curto prazo. Então, o fato de o mercado estar optando também ou desejando fazer muitas das suas operações nesse mercado é uma demonstração ou é uma outra demonstração da busca pelo curto prazo mesmo. Em geral, a compromissada ela paga também é pós-fixada, também tem uma remuneração pela taxa Selic, então é uma operação com risco muito menor. E quando a gente olha para esses números, e pelo critério do FMI é dessa forma, a gente tem que considerar os 9 trilhões da dívida imobiliária somados a esses 2 trilhões que o Banco Central, na verdade, rola por meio das operações compromissadas. Então, a gente está falando de uma dívida de mais de 11 trilhões de reais. Então, são números que assustam. E é para assustar mesmo, são números que preocupam. E com esse cenário de que a Selic, se tiver mais um corte de 25 pontos, provavelmente vai ser muito, né? A gente está falando de uma Selic aí se estacionando na casa dos 14%. Então, esse quadro aqui, essa fotografia, ela inspira bastante preocupação, ainda mais porque a gente sabe que os gastos crescem e o Tesouro precisa de mais dinheiro captado para conseguir financiar esses custos.